Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, o capítulo 20 do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Sabe, aquele que fala da escolástica e de como as universidades meio que do nada surgiram na Idade Média. É incrível ver como a fé cristã era, tipo, o centro de tudo no pensamento e na educação daquela época. Então, nossa missão aqui, né, é tentar entender como a razão acabou virando, assim, uma ferramenta para a fé e como surgiram as universidades. E, claro, falar de figuras como Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, pessoas que, realmente mudaram o pensamento ocidental. O Shelley começa com uma imagem muito poderosa, a da Catedral Gótica. Aquelas torres imensas apontando para o céu, sabe? Uma busca humana por Deus. E, ao mesmo tempo, a luz divina entrando pelos vitrais, né? Trazendo a Bíblia para perto. A luz como símbolo de Deus mesmo. Deus é luz. Essa ideia era central. Exatamente. E essa imagem da catedral com essa tensão, né? O humano querendo subir e o divino descendo é perfeita para a gente pegar o clima intelectual da época. Essa arquitetura toda, ela reflete isso. A busca pelo conhecimento era vista como um jeito de se aproximar dessa luz da verdade, da revelação de Deus. É como se a própria escolástica tentasse criar uma estrutura de pensamento tão grandiosa e harmoniosa quanto uma catedral. Ok, entendi a metáfora. Mas como é que essa busca pela luz divina, na prática, levou às universidades? O texto faz uma ligação direta das escolas que já existiam nas catedrais góticas com esse movimento todo. A tarefa principal delas era essa, entender e explicar a verdade que Deus revelou. Uma tarefa, digamos, ambiciosa. E aí que entra a escolástica. Basicamente, era o método de pensar, de fazer teologia na Idade Média. Tinha um objetivo duplo, né? Primeiro, tentar mostrar que a fé cristã e a razão humana podiam sim caminhar juntas, que a fé não era uma coisa irracional. E segundo, organizar os ensinamentos da igreja de um jeito lógico, sistemático. Mas olha, é importante dizer, não era uma busca pela verdade como a gente pensa hoje, tipo, totalmente livre. As doutrinas eram fixas, tidas como certas. O desafio era usar a razão para demonstrar que elas faziam sentido. O livro até cita um exemplo, um tal Albert de Liege, lá no século XI. Ele parecia ter uma sede de conhecimento enorme. Corria atrás dos mestres como uma abelha entre as flores, nutrida com o néctar do saber. Adorei a imagem. E tinha aquela frase que marcava a educação medieval: viver dedicado à religião de maneira estudiosa. O foco total era a salvação eterna, né? Sim, total. E essa educação foi evoluindo, claro. Começou bem restrita lá nos mosteiros, com os monges beneditinos lendo mais para o desenvolvimento espiritual deles. Aí veio Carlos Magno, tentou dar uma expandida, criar escolas nos mosteiros, até no palácio dele. Mas o grande salto mesmo foi com as escolas das catedrais, que ficavam nas cidades que estavam crescendo. Essas escolas começaram a atrair mais gente, não só quem ia ser padre. E o que ensinavam? As famosas 7 artes liberais: gramática, retórica, lógica, o trivium, e depois aritmética, geometria, música, astronomia, o quadrivium. No começo, o conhecimento vinha muito dos autores, né? Autoridades antigas como Agostinho, Boécio. A palavra deles era quase lei, incontestável. Mas aí, aqui é que a coisa começa a esquentar de verdade. O livro diz que o que realmente deu start para as universidades foram uns mestres super carismáticos, quase uns popstars intelectuais da época. Um dos primeiros nomes que aparece é Gerberto de Reims, figura interessante. Ele depois virou papa, o Silvestre II. E ele fez algo bem incomum. Foi para a Espanha estudar matemática. Imagina, voltou de lá cheio de ideias novas, muito por causa do contato com a cultura muçulmana que estava super avançada na época. Assim, esse ponto da contribuição muçulmana é crucial. Eles preservaram e comentaram Aristóteles, né? Isso foi fundamental para esse despertar intelectual na Europa. Gerberto foi um dos primeiros a trazer isso. Ele começou a questionar aquela coisa de só repetir os antigos. Dizia que era preciso investigar, usar a lógica, ir atrás dos manuscritos clássicos. Um espírito bem mais investigativo.
Isso meio que preparou o terreno para figuras ainda mais, digamos, explosivas. Como Pedro Abelardo, lá pelo século XII. Que personagem! Era nobre, mas largou tudo pela filosofia. Imagina! Viajava por aí desafiando os mestres mais famosos e onde ele chegava juntava gente, atraía multidões em Paris. E a obra mais famosa dele, o Sic et Non, o Sim e Não. Pura provocação. Ele pegou 158 questões teológicas e botou lado a lado citações de autoridades da igreja que diziam coisas opostas. A ideia dele era clara, ele mesmo disse: a primeira chave para a sabedoria é o questionamento constante. Ao duvidar, indagamos, e ao indagar, chegamos à verdade. Forte isso, né? Nossa, imagina o impacto disso na época. Por um lado, o entusiasmo gigantesco pela lógica, pelo debate, pela investigação racional da fé. Era revigorante para muitos. Mas, por outro lado, um alarme geral nos círculos mais conservadores. Como assim duvidar? Questionar os pais da igreja? O Abelardo foi acusado de heresia, teve livros queimados, teve aquele conflito famoso com Bernardo de Claraval, uma figura poderosíssima. Bernardo dizia o oposto. A fé dos justos crê, não discute. Eram visões de mundo batendo de frente. No final das contas, o Abelardo acabou condenado num concílio, lá em Sens, e se retirou para Cluny. Uma vida bem tumultuada. Pois é, uma pena para ele pessoalmente, mas as ideias dele não morreram, né? Pelo contrário. O método de Abelardo, essa coisa de usar a lógica para entender a fé, de questionar, isso se espalhou que nem fogo. As escolas que usavam esse método começaram a pipocar por todo lado. E logo depois, bum! Já temos as primeiras universidades formadas. Paris, Bolonha, Oxford, Cambridge. Foi uma revolução, mesmo que silenciosa no começo. E até o nome universidade vem daí, sabia? Universitas, em latim, era como eles chamavam uma corporação, uma guilda. Tipo a guilda dos artesãos, sabe? As primeiras universidades eram isso, associações de estudantes e mestres. Criadas para defender os interesses deles, negociar com a cidade, garantir direitos. Bem prático, na verdade. E era curioso como funcionavam diferente em cada lugar, né? O livro conta que na Itália, em Bolonha, onde os alunos eram mais velhos e estudavam direito, medicina, eram eles que meio que mandavam. Contratavam os professores, definiam as regras. Exato. Já na França, na Inglaterra, onde os alunos eram mais jovens, muitas vezes estudando artes ou teologia, aí eram as guildas dos mestres que controlavam mais. Sim, e impunham regras de comportamento, toque de recolher. O texto até cita uma regra de etiqueta à mesa hilária: não limpe os dentes com o aço afiado. Nossa, dá para imaginar a cena. Sinal dos tempos mesmo. E esquece aquela imagem de campus universitário bonito que a gente tem hoje. No começo era tudo muito improvisado. As aulas aconteciam em salões alugados, às vezes em celeiros ou até em praças públicas. Os professores alugavam as salas, os alunos sentavam no chão, talvez em cima de um pouco de palha. Essa falta de estrutura física tinha uma vantagem curiosa. Se rolasse um conflito sério com as autoridades da cidade, a universidade inteira podia simplesmente fazer as malas e se mudar para outra cidade. Que loucura! E o método de ensino? Como era na prática? Bom, além das aulas expositivas, onde um mestre lia e comentava um texto, a lectio, o coração do negócio era o debate, a disputatio. Ali mestres e alunos discutiam as leituras, levantavam questões, usavam aquele método de perguntas e respostas inspirado em Abelardo. Foi nesse ambiente que a escolástica realmente se desenvolveu e se refinou. Era um processo bem meticuloso. Definir a questão, apresentar argumentos contra, argumentos a favor, chegar a uma solução e depois responder a todas as objeções. Imagina o barulho, deve ser um ambiente bem agitado. Sim, consigo imaginar. Mas, apesar do barulho, parece que era ali que se aprendia a pensar criticamente, a organizar o raciocínio, mesmo que dentro dos limites da fé estabelecida. Exatamente. E aqui a gente percebe uma coisa interessante. Toda essa agitação intelectual, esses debates, tudo isso, no fim das contas, acabava sendo, de certa forma, canalizado para fortalecer a estrutura da igreja, especialmente o poder do Papa. Havia um esforço consciente, vindo de cima,
para garantir que o resultado final dessa produção de conhecimento apoiasse a autoridade papal. Isso aconteceu principalmente por duas vias: o desenvolvimento de um novo direito canônico e a construção de uma teologia mais sistemática. Vamos ver a primeira via, então, o direito. Bolonha, na Itália, virou o grande centro dos estudos jurídicos. Eles recuperaram o direito romão antigo, mas também desenvolveram muito o direito da própria igreja, o chamado direito canônico. E esse direito canônico era super importante, né? Ele definia as regras do jogo para toda a cristandade. Direitos, deveres, poderes. Valia para todo mundo. Clérigos, leigos, do batismo até o túmulo. Isso. E teve uma figura central aí, um monge de Bolonha chamado Graciano. Lá por volta de 1140, ele fez um trabalho gigantesco. Compilou e tentou harmonizar séculos de leis e decretos da Igreja que muitas vezes eram contraditórios. A obra dele, o Decretum Gratiani, virou o manual padrão. Esse trabalho deu à Igreja uma base jurídica unificada, racional, coisa que os reinos e impérios da época ainda não tinham de forma tão organizada. E isso, claro, deu um poder e um prestígio internacional enormes para o papado. Foi a base para o Código de Direito Canônico que durou séculos. E o alcance desse direito era... Total. O livro lista regulava desde coisas grandes como guerra e paz, até jejuns, dias de festa, a obrigação de se confessar uma vez por ano. E a vida pessoal, casamento, adultério, fornicação, batismo, excomunhão, era uma rede que envolvia todo mundo, do camponês mais simples ao príncipe mais poderoso. Uma tentativa de ordenar toda a sociedade sobre a visão da Igreja. Impressionante. Por um lado, como o Shelley sugere, pode soar como um controle excessivo, quase um legalismo cristão, né? Reduzindo talvez a liberdade individual. Mas, por outro lado, essa estrutura legal deu ao papado uma ferramenta poderosíssima. Elevou sua autoridade acima dos reis e imperadores em muitas questões. Não é à toa que papas como Inocêncio III começaram a se ver como vigário de Cristo, com poder para intervir nos assuntos das nações. O direito canônico foi essencial para sustentar essa visão. Entendi. E qual foi a outra frente de apoio que veio das universidades? A teologia, né? Exatamente. A construção de uma teologia mais sistemática e racional. O grande catalisador para isso foi, como a gente já mencionou um pouco, a redescoberta em massa das obras de Aristóteles no Ocidente lá pelo século XIII. Muitas delas chegaram através de traduções do árabe e do grego. Isso causou um verdadeiro terremoto intelectual, porque a teologia cristã, por séculos, tinha se baseado muito em Platão, principalmente através de Santo Agostinho. Era uma visão mais dualista, sabe? O mundo material aqui embaixo, meio imperfeito, e o mundo das ideias, perfeito, eterno, lá em cima. Aristóteles chegou com uma pegada diferente. Para ele, as essências, as formas, estão aqui mesmo, nas coisas concretas. O mundo material é super importante, e a nossa razão pode e deve investigá-lo para chegar à verdade. Ele queria integrar a razão com a observação do mundo, vendo nisso tudo um plano divino. Rural, na lógica, com a revelação cristã, com a Bíblia, com os dogmas da fé. E a coisa complicou ainda mais com alguns intérpretes de Aristóteles, como o filósofo muçulmano Averroes. Ele meio que sugeria que a razão, a filosofia, podia chegar a conclusões diferentes, até opostas, da fé, da revelação, e que as duas verdades podiam coexistir. Tipo, a razão pura talvez indicasse que o mundo sempre existiu, que a matéria é eterna, o que batia de frente com a doutrina da criação do nada, né? Isso era um desafio gigantesco para a Igreja. Com essas controvérsias. A grande sacada de Aquino, a ideia central dele, foi insistir com muita força que não existe conflito real entre a boa razão e a fé verdadeira. Ele dizia, toda verdade venha de onde vier, é a verdade de Deus. Para ele, a revelação divina, claro, vai além da razão. Ela nos conta coisas que a razão sozinha não alcançaria, como o mistério da Trindade. Mas a revelação nunca vai contradizer o que a razão pode demonstrar corretamente. Como, por exemplo, a existência de Deus. E isso, Aquino usou argumentos racionais,
muito inspirados em Aristóteles, como o da causa primeira, para mostrar que a existência de Deus pode ser provada pela razão, observando o mundo criado. A razão nos levaria até o vestíbulo da fé, como ele dizia. Entendi. A razão prepara o caminho. Mas para conhecer Deus mais profundamente, para entender a salvação, aí precisa da revelação, é isso? Perfeito. É a revelação que nos diz quem realmente somos, criaturas de Deus, mas que caíram em pecado e, por isso, precisam desesperadamente da graça divina para se salvar. E como a pessoa consegue essa graça, segundo Tomás de Aquino? Bom, aí o sistema dele fica bem eclesiástico. Para Aquino, o caminho para a graça é claro e basicamente único, através dos sacramentos administrados pela Igreja Católica Romana. Cristo conquistou a graça na cruz, mas é a Igreja, liderada pelo Papa, que funciona como o canal dessa graça para o mundo. Ele chegou a argumentar que, por isso, a submissão ao Papa era necessária para a salvação. Uma afirmação fortíssima. Nossa, então toda aquela estrutura filosófica super complexa dele, no final servia também para reforçar diretamente a autoridade da hierarquia da igreja, né? A graça não vinha direto de Deus para o fiel. Não diretamente. No sistema atomista, ela era mediada. A igreja se tornava administradora indispensável da graça divina. E os meios para isso eram os sacramentos. Ele sistematizou os 7 sacramentos que a igreja já vinha definindo, seguindo Pedro Lombardo. Batismo, confirmação, Eucaristia, a ceia, penitência, extrema-unção, ordem, ordenação e matrimônio. E a Eucaristia tinha um lugar especial, né? Central, o maior dos sacramentos. Aquino defendeu com unhas e dentes a doutrina da transubstanciação, a ideia de que, na missa, a substância do pão e do vinho se transforma realmente no corpo e sangue de Cristo, mesmo que a aparência continue a mesma. Isso dava um poder incrível ao sacerdote, que era quem podia fazer esse milagre acontecer na missa. Era visto como uma continuação do sacrifício de Cristo. Exatamente. E para lidar com os pecados cometidos depois do batismo, tinha o sacramento da penitência, que envolvia 3 passos: a contrição, arrependimento, a confissão oral, contar os pecados para o padre, e a satisfação, cumprir a penitência que o padre dava. Aquino também deu uma base teológica mais sólida para a ideia do purgatório, aquele estado intermediário de purificação após a morte para a maioria dos cristãos, e aceitou com algumas ressalvas a prática das indulgências. Indulgências. Aquela ideia de que a igreja podia usar o tesouro de méritos de Cristo e dos santos para diminuir o tempo de alguém no purgatório. Isso. A igreja, segundo essa visão, administrava esse tesouro e podia aplicar esses méritos extras para ajudar os fiéis que não tinham méritos suficientes próprios. Era um sistema bem complexo e interligado. Então o sistema de Aquino não era só uma filosofia abstrata lá no alto, ele descia para a vida concreta das pessoas, moldando como elas viviam a fé, como entendiam a salvação e principalmente como viam o papel e a necessidade da igreja. Sem dúvida alguma. Aquino fez um trabalho monumental de organização. Ele pegou as doutrinas e práticas tradicionais da igreja e as encaixou numa estrutura lógica, grandiosa, usando as ferramentas da filosofia aristotélica. Foi como construir uma imensa catedral intelectual, buscando aquela harmonia entre a razão humana e a verdade divina. E essa síntese deu à monarquia papal, à estrutura da Igreja Romana, uma base teológica impressionante, uma justificativa racional para seu poder e sua autoridade. O livro chega a falar em auge da aspiração e talvez da arrogância eclesiástica. Porque nesse sistema, a igreja, com o Papa e os padres, não só mediava a graça aqui na Terra, mas seu poder parecia se estender até depois da morte, administrando o purgatório, o destino das almas. Aquela frase de Inocêncio III que você citou antes, sobre ser abaixo de Deus, mas acima do homem, parece resumir bem essa mentalidade de poder, né? Sim, resume bem. Contudo, é interessante que o próprio capítulo do Shelley termina com uma nota de tensão. Ele aponta que, apesar dessa construção teológica e jurídica tão imponente, essa presunção toda não ficou sem resposta. Mesmo naquela época, começavam a surgir vozes, inclusive entre leigos, pessoas comuns, que lembravam um ensino mais antigo, mais simples do Novo Testamento. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa tensão
entre a estrutura hierárquica e sacramental da Igreja e a busca por uma fé talvez mais direta, mais pessoal, isso já estava ali, latente. E seria, claro, um dos grandes estopins para as reformas que viriam séculos depois. Uau, que jornada! A gente viu essa dança complexa entre fé e razão na Idade Média, como uma coisa alimentava e desafiava a outra. Vimos o nascimento quase acidental, mas super explosivo das universidades, impulsionado por mestres carismáticos e métodos de debate totalmente novos para a época. E, por fim, essa construção intelectual gigantesca de Tomás de Aquino, que deu grande suporte filosófico e teológico para o poder da Igreja Romana medieval. Exato. E talvez fique aí uma reflexão final para quem nos ouve, né? Essa dinâmica que a gente viu, essa tensão entre a autoridade estabelecida da Igreja e, ao mesmo tempo, o florescimento de um espírito questionador dentro das próprias universidades que ela ajudou a criar. Será que isso não ecoa até hoje de outras formas? Como a gente equilibra o valor da tradição, o respeito por certas autoridades ou instituições, com essa necessidade humana fundamental de buscar a verdade, de usar a razão, de duvidar, de investigar por conta própria. É algo para a gente continuar pensando, com certeza. Com certeza. Agradecemos demais a companhia de vocês nesta análise aprofundada. Esperamos que tenha sido tão instigante para vocês quanto foi para nós. Até a próxima!